Vamos começar então esse programa de hoje falando de saúde? Olha, um assunto que vem preocupando muitos especialistas, a obesidade infantil, que atinge aí mais de 7% das crianças só aqui no Brasil. E quem veio participar do nosso bate-papo é a doutora Elisa, que é endócrino pediatra. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bem-vinda. Vamos lá então, né, falar de saúde. Eu acho que quando a gente fala de obesidade infantil, doutora, a gente tem que fazer uma relação com a obesidade que a gente está mais acostumado a falar, que é a obesidade no adulto. Né? E existe muita diferença? A gravidade é a mesma? Enfim, conta pra gente. A obesidade na criança, a gente não deve tratar exatamente como uma obesidade no adulto. A criança não é um adulto pequeno, né? Mas é importante que nós demos bastante atenção a essa faixa etária, né? Porque existe um dado que diz que até metade das crianças que são obesas podem se tornar adultos obesos, né? E se essa criança chega ao final da adolescência obeso, a chance dela se tornar um adulto obeso é ainda maior, né? Então, falar sobre obesidade na infância é importante até para desmistificar, né, aquela fala que todo mundo tem, que quando crescer emagrece, não precisa ficar preocupado. Eu acho que sim, é uma coisa a se preocupar. E você ainda escuta nos consultórios esse tipo de coisa? Porque a gente escutava isso há muito tempo atrás, né, doutora? Aí você pensa hoje, com tanta conscientização, né, sobre o emagrecimento, a importância de cuidar com o sedentarismo, tudo. Ainda hoje tem pais que falam isso? Não, quando crescer emagrece. Geralmente os encaminhamentos para o endócrino pediatra, às vezes até partem do pediatra, do próprio pediatra. Às vezes os pais em casa não percebem, estão no dia a dia com a criança, mas não tem essa noção, não percebem que a criança está acima do peso. Isso, e aí precisa, geralmente o pediatra, na sua avaliação de rotina, observa esse excesso de peso e encaminha para a gente. Agora vamos às causas, né? O que leva à obesidade infantil? Existem diversas causas genéticas, existem doenças genéticas que podem causar obesidade, né? Mas isso é a minoria dos casos. A gente vê que a maioria dos casos de obesidade são causadas mesmo pelo desequilíbrio entre aquilo que você come e o tanto que você gasta de energia, né? Pais obesos, eles têm mais chance de ter filhos obesos, né? Tanto pela genética, mas também pelos hábitos alimentares que são aprendidos em casa. Então, isso é muito importante. Então, geralmente, uma alimentação ali exagerada, ou erros alimentares, ou uma falta de atividade física, basicamente isso que a gente vê que leva à obesidade, ao sobrepeso infantil. Esse cuidado com a alimentação, ele já deve começar o quanto antes, né, doutora? Sim, quando a gente fala de prevenção de obesidade infantil, agora tem se falado cada vez antes. Imagina até que, mesmo quando o bebê ainda está na barriga da mãe, a gente já pode ter essa preocupação. O peso da mãe na gravidez, isso pode interferir, né? A amamentação exclusiva até os 6 meses de idade é um fator protetor à obesidade numa fase adulta também. É um ponto importante. E depois dos isso. 6 meses, quando nós começamos a introdução alimentar, essa introdução alimentar, quanto mais saudável e evitar os açúcares até os 2 anos de idade, tudo isso, então, já é para o nosso planejamento de evitar a obesidade. Tá certo. Então, falamos um pouquinho de prevenção, né, das causas. Agora, doutora, você que está diariamente, né, no contato com essas crianças, com as famílias, você acha que existe uma conscientização hoje maior sobre cuidar da alimentação o quanto antes? Ou tem algo que ainda te assusta ali, que você fala, poxa, né, a gente não imagina mais que hoje em dia ainda tenham famílias que educam dessa maneira? Eu acho que, em parte, sim. Eu vejo no consultório muitas pessoas buscando informações sobre a obesidade, mas também, você me perguntou o que me assusta. Talvez o que me assusta é a quantidade de ultraprocessados, de alimentos industrializados que essas crianças estão consumindo no dia a dia, né? São todos os dias, às vezes leva um suquinho no lanche da escola, mas é só um suquinho, mas são todos os dias, né? Como é um hábito que a gente faz todos os dias, isso são muitos dias para a criança, né? Então, essa é a formação do hábito alimentar. Então, isso talvez é o que tem me assustado mais. E sobre o tratamento, né? A criança que já é obesa, já está com sobrepeso, como que é feito o tratamento?
Em crianças, basicamente, o tratamento é a alimentação saudável aliada à atividade física, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, a primeira coisa que os pais me dizem é: ah, mas meu filho não come nenhuma verdura e nenhum legume, né? Mas existem outros pontos que a gente pode melhorar na alimentação. Por exemplo, né? Não pular nenhuma refeição. Uma criança, idealmente, deveria comer ali 6 porções ao dia, né? Isso evita com que ela tenha aqueles beliscos entre uma refeição e outra e evita também que ela chegue na próxima refeição com muita fome. Morrendo de fome. Aí outro ponto importante é evitar então esses ultraprocessados, esses alimentos ultraprocessados, que são macarrão instantâneo, suco artificial, essas bolachas, biscoitos, salgadinhos em pacote, os embutidos. Então, isso deveria ser bastante combatido, né? Os sucos, também evitar esses sucos, porque mesmo os sucos naturais, eles devem ser tomados com moderação, né? Por exemplo, uma criança entre 4 a 6 anos deveria tomar no máximo 1 copo de suco por dia e não substituir a água com suco como a gente vê. Porque a gente tem a ideia de que é saudável, então pode tomar à vontade, né? Isso, né? Mesmo o suco natural, ele deve ser tomado ali com moderação. E também evitar usar os alimentos como castigo ou como recompensa. Por exemplo, não vai sair da mesa enquanto não comer tudo. Ou, olha, se você se comportar bem, nós passamos na lanchonete. Então, evitar esse tipo de comportamento, né? A atividade física, ela deve ser feita 60 minutos, a orientação é que seja 60 minutos por dia, todos os dias, mas não necessariamente uma atividade regulamentada, assim, escolinha de natação, futebol, pode ser uma atividade, pode e deve ser, nós devemos dar preferência às atividades físicas lúdicas, né? Brincadeiras, dança, pega, esconde-esconde, né? Ajudar na atividade diária, isso é muito importante. Evitar ao máximo que essa criança fique parada na frente dos aparelhos eletrônicos, né? Celulares, tablets, televisão, computador. A orientação é que as crianças fiquem na frente desses aparelhos por no máximo 2 horas ao dia, né? Essa é a recomendação. Essa é a recomendação. E além da alimentação e da atividade física, é importante também ver se o nosso filho está dormindo bem, né? O sono também, um bom sono, ele ajuda ali na prevenção da obesidade e cada faixa etária tem uma quantidade de sono necessária. Ótimo. Doutora Elisa, então, falando com a gente sobre a obesidade infantil, muito importante, viu, para vocês crianças que estão assistindo a gente também. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada.